lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus. Esse lugar é no Senhor. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente em todos os lares que estão seguindo a live da nossa igreja e que Ele esteja presente em nossos corações para que possamos louvar ao Senhor Jesus, ouvir a Tua palavra, que a Sua palavra traga consolo e paz aos nossos corações. Amém? Eu compartilho com os irmãos a carta de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos,
Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes que o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém em vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E é por isso que estamos aqui hoje, para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, para que Ele, porque sabemos que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que traz a paz aos nossos corações. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ó Deus de amor e de imensa bondade, Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai. Nós bendizemos a Ti, ó Deus, nós adoramos ao Senhor. Venha cantar conosco, irmãos, mesmo que você está aí na sua casa, mas louve ao Senhor com essa canção que diz: vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre nós. Vem derrama a paz e vem derrama as bênçãos. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Em meio a essas lutas que temos enfrentado, o Senhor é Deus fiel, que cuida de mim, cuida de você, e Ele fará grandes coisas para aqueles que buscam e esperam nele. Nós também entoaremos esse hino, o hino do nosso inário, número 108, que chama Aflição e Paz. E este hino diz que sou feliz, não pelas condições que eu tenho, não pelas riquezas dessa vida, mas eu sou feliz, porque eu conheço a Cristo. Amém? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar de aflições, sou feliz, eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, e em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre reinar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Que Deus possa inundar o seu coração com a presença dEle, enchendo o seu coração de toda a felicidade, felicidade que só Ele pode dar. Amém? Vamos orar para receber de Deus a palavra. Pai amado, nós entoamos louvores a Ti, Pai. Nós exaltamos o Seu nome, porque Tu és o motivo, a razão da nossa existência, Pai. Porque sem Ti não podemos nada fazer, Pai. E é pelo Senhor que existimos, que nos movemos e que tudo fazemos, Pai, para o louvor e a glória do Teu nome. Sê conosco, ó Deus, e fale aos nossos corações através da ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Shalom Adonai. Que bom Deus continue a abençoar a sua vida. É bom tê-lo conosco nesta noite, adorando e louvando ao nome desse Deus maravilhoso. Você sabe que hoje nós encerramos a nossa série sobre família. Tivemos o mês de maio, durante as quartas-feiras, falando sobre família. Aos domingos também nós pregamos sobre família. E hoje, para encerrar esse momento tão especial, o nosso evangelista estará com a palavra, nosso evangelista Cleverson Souza. Quero convidá-lo a estar conosco para esse momento tão especial. Nossa alma foi preparada por meio das canções. Agora, com certeza, a palavra vai adentrar a nossa alma. Deus te abençoe, nós vamos orar por você. Amém. Deus, em nome de Jesus, olha para a vida do teu servo, Pai. Cobre ele com graça, com inspiração. Amém. A nós que vamos ouvir da mesma forma a inspiração do Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.
Boa noite para todos vocês que nos ouvem nesse culto ao Senhor, nessa live. Você que preparou, tirou um tempo na sua casa, entendendo que agora não é o momento de mexer com outros afazeres, agora é o momento de cultuar ao nosso Deus. É um prazer, enquanto Deus ainda não nos permite estar junto, enquanto Deus não permite que estejamos fisicamente. Eu sei que em alguns lugares, em algumas igrejas presbiterianas, nós já temos o retorno do trabalho, mas nós aqui da Igreja Presbiteriana de Ubiratã estamos ainda separados fisicamente, mas eu tenho certeza que unidos em um só propósito. Então é um prazer estar falando com você. Você deve ter visto aí na descrição da página do Facebook que nós vamos falar sobre o tema de Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 40, da vitória ao sacrifício. Nós vamos falar sobre a família de Jefté, sobre a vida de Jefté, um juiz que Deus levantou, um herói da fé, segundo o livro de Hebreus, um homem que foi colocado em evidência, um voto que ele fez diante do seu Deus, uma história enigmática, uma história emblemática, e eu tenho certeza que pode trazer lições aos nossos corações. Por isso eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 11. Eu quero pedir paciência para você. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 e depois eu vou pular lá para o verso 29, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura. Quero fazer toda a leitura para que você compreenda um pouco do contexto da família de Jefté. Juízes capítulo 11, do verso 1 ao verso 14, e depois nós vamos pular lá para o verso 29. Livro de Juízes capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíram. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, virdes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: Se me tornares a levar o combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que há entre mim e ti que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon ao mensageiro de Jefté: É porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Amon até Jaboque, ainda até ao Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté.
Este derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi também a grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com danças, e era filha única, e não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizestes o voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir. 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, a qual fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por um homem. Daqui veio o costume em Israel, das filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deixa histórias como essa, história que tem muito a nos ensinar. Quando nós olhamos através das lentes de Cristo Jesus, através da lente de um Deus poderoso, muito obrigado, Pai, que essa palavra fale a cada família que está nos ouvindo. Eu não sei qual é a extensão do alcance dessa live, Pai, desse culto ao Senhor, desse culto que está sendo transmitido, mas eu sei que a Tua palavra é um meio de graça, que transcende o físico, e eu tenho certeza que espiritualmente ela pode alimentar cada pessoa aqui, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Então nos ilumina, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos dividir, meus queridos, a vida de Jefté em 2 momentos, em 2 famílias. O texto mostra a primeira família, a família de origem de Jefté. E algumas coisas chamam a atenção, por exemplo, que o texto de Juízes, escrito por Samuel, também o último juiz de Israel, ele fala que Jefté é um homem valente. Jefté é um homem forte, porém filho de uma prostituta. E é interessante que o texto vai falar que os seus irmãos, filho da outra mulher, da mulher de Gileade, os filhos originais, vamos dizer assim, agora quando grande expulsam Jefté. A família de Jefté, a primeira família de Jefté, é uma família que talvez não é a melhor, não é a família mais organizada. Jefté não vem de uma família constituída. O texto deixa muito claro, quando nós estamos olhando para o texto, que Jefté era um bom homem, um homem valente, porém filho de uma mulher que não era muito bem vista pela sociedade. E isso culmina no fato dos seus irmãos, agora grandes, chegarem a dizer o seguinte: olha, você não terá parte na herança por causa de ser filho dessa mulher. O texto não nos informa quem é essa mulher, para você ver o tamanho da importância dessa mulher. Isso é muito parecido com as nossas famílias. Quantas pessoas você define assim: olha, é gente boa, mas é chato. Olha, essa pessoa é até gente boa, mas é feio. Ah, essa pessoa é uma pessoa muito bom, é um filho muito bom, mas os seus pais não prestam. Nós temos esse tipo de definição nos nossos dias. E agora uma definição que me chocou foi ao ver um relato de uma família dizendo o seguinte: olha, é um rapaz muito bom, mas pegou Covid-19. Essas definições, esses rótulos que colocamos nas pessoas são rótulos perigosos. Às vezes nós fazemos julgamentos, nós rotulamos pessoas e achamos que esses rótulos devem ser carregados para o resto da vida. Talvez pelo fato de nós não mudarmos, talvez pelo fato de nós termos dificuldade com a mudança, nós falamos: bom, essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não tem jeito. E Jefté, por ser filho de quem era filho, mesmo sendo valente, não prestava para sua família.
Quem sabe você que me ouve não presta para a sua família. Mesmo depois da sua conversão, mesmo depois da sua experiência com Cristo, mesmo depois de você se saber que você é discípulo de Jesus, mas algumas pessoas falam, olha, essa pessoa não presta. Ou você tem alguém na família que você fala, olha, essa pessoa é gente boa, mas não presta, não tem caráter, não tem moral. Pode ser até uma pessoa bondosa, mas eu não gosto dessa pessoa. Agora, é engraçado como que a história muda. No momento, os irmãos de Jefité, e você acompanhou comigo a leitura, eles expulsam Jefité da sua terra. E aí, olha, Jefité, você não tem parte na herança, você não presta, então vai embora. E Jefité vai para um lugar até com uma certa distância, ele não quer incomodar. Eu não sei se você já esteve na casa de alguém por alguns dias e alguém, através de uma indireta ou mesmo de uma direta, deu a entender que você estava incomodando. Como é ruim quando você está sentindo que está incomodando na casa de alguém, ou quando você está sendo um peso. O que Jefté faz? Então beleza, eu vou embora. E o texto ainda nos informa que alguns homens levianos, alguns homens que não tinham caráter, também acompanharam Jefté. Ou seja, o rótulo dele piorou. Bom, olha, Jefté já não é um homem que não presta, então outros homens acompanharam esse homem. Agora há uma peleja, assim como o livro de Juízes está cheio de guerras, de idas e vindas. Se você olhar o livro de Juízes no seu contexto maior, você vai observar que Juízes é um livro escrito na perspectiva que Deus é misericordioso pelo seu povo. Porque o seu povo peca contra o Senhor e Deus levanta juízes. Deus levanta um juiz para livrar uma tribo, para livrar a nação. Talvez não eram homens, vamos dizer assim, homens santos, não eram homens dos melhores exemplos. Então nós temos a história de Sansão, um homem que de certa forma brincava, negociava os seus propósitos com Deus. Sansão era um homem talvez de caráter dúbio, ele brincou muito tempo com o seu voto, mas Deus levantava esses homens, ao ponto do livro de Juízes ter uma expressão muito interessante, que o Espírito do Senhor apossou esses homens. E essa expressão aqui é uma expressão muito interessante, porque não é a mesma expressão do Novo Testamento, onde o Espírito Santo entra e nos salva e sela o nosso coração, mas é uma expressão onde o Espírito de Deus encheu de força para que ele fizesse aquela causa. E na vida de Jefité o valente não foi diferente. Mas um detalhe que o texto fala é que agora os anciões da cidade procuram Jefité. Os filhos de Amon sobem contra Israel, e olha o que ele fala: Jefité, agora você é útil. E é engraçado isso na perspectiva de família, quando nós olhamos, algumas pessoas que eram imprestáveis há um tempo, agora se torna útil. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas, eu tenho certeza que você que me ouve, talvez você fez o Facebook agora, a página do Facebook agora, como na conversa que tive com o pastor Nilson, quem acompanhou na live do Instagram. Antes a página do Facebook ela era do diabo e agora ela é de Deus, porque senão você não estava ouvindo esse culto aqui. Algumas coisas imprestáveis se tornam agora úteis. A valentia de Jefité agora é extremamente útil. Os homens estão morrendo, os filhos de Amon estão prevalecendo, mas agora até Jefité, o filho da prostituta, é útil. E em momentos de crise nós temos a tendência de valorizar até as coisas mais insignificantes. Quantos de vocês, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, enquanto estavam em casa, quando falaram o seguinte: olha, a economia vai apertar, você precisa gastar menos, as coisas vão ficar mais difíceis. Quem sabe você olhou para a geladeira e viu aquele resto de comida e você pensou o seguinte: bom, eu não vou jogar ele fora, eu vou aproveitar. Eu vou fazer um bolinho, eu vou fazer uma mistura, eu vou colocar uma farinha no meio, porque coisas que são imprestáveis se tornam agora úteis. E Jefité, o imprestável, agora se torna útil. É interessante a expressão de Jefité, que ele fala o seguinte: mas eu serei líder de vocês? Por que vocês me procuram? Por que vocês estão me procurando? Para lutar contra esses homens? Por que vocês estão me procurando? O que eu tenho de bom? Vocês não me expulsaram? É interessante que alguns estudiosos do texto vão dizer que é muito provável que talvez um desses anciões, talvez era da família de Jefité, era um parente que um dia falou: Jefité tem que ser expulso, e agora ele fala: por que vocês me aborrecem? E Jefité, ele agora faz um trato com esses homens. Se Deus
me entregar esse povo, eu quero ser o líder de vocês. Aqui há uma esperteza muito grande de Jefté. E aqui nós trilhamos esse primeiro momento da trajetória de Jefté, que vai da vitória ao sacrifício. E eu quero gastar um tempo com um segundo momento. Essa virada que há na história de Jefté. E aqui, uma coisa que eu gosto de falar todas as vezes que nós estamos diante das narrativas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós temos que ter em mente que as coisas acontecem não pela valentia de um homem, mas porque Deus é aquele que opera. E o livro de Juízes nos dá base, como eu disse, quando fala que o Espírito do Senhor se apossou de tal juiz. E não foi diferente com Jefté. Ele era valente, mas a vitória vem porque o Espírito Santo apossa desse homem. O Espírito do Senhor toma a vida desse homem, e esse homem traz uma trajetória da vitória ao sacrifício. E uma das coisas que a família de Jefté, ou esse texto da vida e da sua família nos traz, a percepção que eu tenho, é que Jefté sempre foi um homem que encarou os seus problemas. Jefté encarou os seus irmãos, Jefté, ele encarou os anciões, e agora na sua trajetória de vitória, agora qual é o seu problema? O seu problema é enfrentar os filhos de Amon. Há uma guerra declarada. Talvez naquela parte que eu pulei, do verso 15 ao verso 28, há um tratado que Jefté escreve, porque Jefté, ele está dialogando com os filhos de Amon, há uma guerra, e ele fala, qual é o problema que vocês têm contra Israel? E o filho fala, olha, os filhos de Amon respondem, bom, vocês quando estavam subindo do Egito tomaram terras, devolva agora pacificamente. Jefté poderia ter devolvido, ficado com medo. Jefté poderia ter paralisado diante de uma situação assim. Mas Jefté era um homem que resolvia os seus conflitos. E ele escreve um tratado dizendo por que Israel não tem nada a ver com isso e que Israel vai lutar por isso. E a primeira percepção que eu tenho do texto é que o caminho da vitória é um caminho onde eu enfrento meus problemas na família. Jefté foi um homem que enfrentou os seus problemas, ele não teve medo porque os filhos de Amon, antes dele chegar no cenário de batalha, os filhos de Amon estavam prevalecendo. E quando nós já estamos num contexto de tendência de derrota, você já entra meio pessimista. Você já chegou a assistir um jogo de futebol, onde você chegou lá no segundo tempo e o jogo já estava 3-0? E você fala assim, esse time vai perder. Eu me lembro certa vez, no ano 2000, eu estava assistindo um jogo, eu torço para o Palmeiras, e eu estava assistindo um jogo, final da Copa Sul-Americana, o Palmeiras fez 3-0 no Vasco, e eu dormi. Dormi campeão, acordei vice-campeão. Porque o Vasco virou para 4-3 no segundo tempo. Às vezes a nossa perspectiva é errada. E quando você olha para o texto, quando Jefté é procurado, a perspectiva era que os filhos de Amon já estavam vencendo. Mas Jefté pega esse problema e fala, agora vamos encarar esse problema. Quantos problemas de famílias não são encarados? Quantos casamentos são empurrados com a barriga? Gosto muito de uma definição do reverendo Weber Campos, quando ele está falando para casais, que algumas pessoas, quando estão num conflito, alguns maridos, algumas mulheres, quando estão brigando, falam o seguinte, olha, não vamos brigar não, não vamos deixar essa briga de lado, vamos fazer de conta que nada aconteceu. Vai fazendo isso que você vai empurrando alguns problemas, você vai varrendo alguma sujeira para debaixo do tapete, e depois você vai explodir, e esse problema vai explodir 5 anos mais tarde. Vai negociando os valores da sua família, que daqui uns 10 anos isso vai explodir. Estava assistindo uma live e uma expressão que saltou ao meu coração dessa live foi que, falando sobre a educação de pais e filhos, e uma pessoa da igreja chegou, uma outra mulher desesperada, falando o seguinte, eu não sei o que faço, meu filho tem 3, 4 anos e ele só almoça bala e chicletes. Eu não sei por que isso aconteceu. E essa mulher, muito sábia, perguntou, quem introduziu a bala? Quem introduziu isso? Às vezes nós não queremos encarar o problema de fato. Às vezes nós queremos mascarar o problema. Jefté, na sua trajetória vitoriosa, ele fala, não, eu preciso encarar, eu preciso mandar cartas, eu preciso fazer o que for preciso.
É interessante que Jefté, como eu falei, ele gasta um tratado aos filhos de Amon, que vai do verso 15 ao verso 28, dizendo: olha, vocês aceitam isso que eu falei? E eles não aceitam. Então uma guerra é declarada. E uma outra percepção é que agora que a guerra está em eminência, os filhos de Israel já haviam sido derrotados uma vez, ele poderia fugir, mas ele não foge. E por que ele não foge? Porque o Espírito do Senhor está com ele. Se nós queremos enfrentar os nossos problemas, nós precisamos buscar a direção do Espírito de Deus. É a direção do Espírito de Deus que é a nossa força. Há uma expressão no Antigo Testamento que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, vai falar: tudo posso, não em mim, não onde eu busco força, não porque eu escolho, mas naquele que me fortalece. Quando a família está fraquejando, nós precisamos clamar pela graça de Deus. Esses heróis da fé, e Jefté, se você olhar lá em Hebreus capítulo 11, ele é colocado como um herói da fé, e talvez essa expressão de herói da fé mostra Jefté como um homem de super fé. Não, é um homem que tem super fé porque o Espírito de Deus está com ele. Às vezes a sua família está derrotada porque o Espírito de Deus, você não tem buscado o Espírito de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos de Éfeso, ou na sua carta de Efésios, ele fala uma coisa muito interessante antes de falar do relacionamento marido e mulher e também do relacionamento pais e filhos. Ele fala uma coisa: enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem do vinho, mas se encham do Espírito Santo. E muitos irmãos, aqui eu não quero fazer críticas, mas muitos irmãos pensam que esse texto está falando de uma experiência de culto, ou de uma experiência onde você fala línguas, onde você tem uma experiência onde você sai fora do corpo, e não é isso. Depois que o apóstolo Paulo nos manda encher do Espírito Santo, ele fala: agora trate bem sua esposa, agora trate bem o seu filho, agora você, filho, obedeça a seu pai. Muitos jovens que estão animados com a teologia da internet, antes de acontecer essa pandemia, são homens que citam João Calvino, que citam Martinho Lutero, que citam a Reforma Protestante, mas não conseguem lavar a louça para a mãe. Não conseguem. Muitos jovens, muitas pessoas que se dizem cheios do Espírito Santo e que têm grandes expressões e que têm mantras e que fazem uma coisa ou outra, mas não conseguem falar te amo para a esposa ou para o marido. Não conseguem praticar aquilo que nós chamamos de cortesia. Porque são pessoas que esqueceram de qual é a evidência do Espírito Santo. Jefté é um homem que vai da sua trajetória vitoriosa porque o Espírito de Deus está com ele. Mas o texto caminha, e aí talvez alguns vão dizer que Jefté foi precipitado. Mas no Espírito de Deus, Jefté fala o seguinte: Deus, eu quero fazer um voto ao Senhor. E a Bíblia fala que quando você faz um voto é melhor que você cumpra. Se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que eu ver passar, eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. E Deus dá a vitória. E talvez você chega no clímax aqui do texto. Porque o texto vai mostrar que Deus dá a vitória e a primeira pessoa que vem dançando e saltando é a filha. E isso leva num momento muito crítico desse texto. Porque às vezes nós fazemos promessas, nós fazemos votos no casamento. A outra percepção é que não apenas Jefté faz votos, mas nós fazemos. Talvez você pode dizer, e nós somos mestres nisso. Quando você olha que Jefté faz um voto, olha, a primeira pessoa que passar eu vou oferecer em sacrifício. E você fala, Jefté foi louco, porque ele vai ter que agora, daqui a pouco, sacrificar a filha, e depois, você já sabe a história. Mas quantas vezes você, perto de um pastor, no altar de uma igreja, quando seja o líder religioso, fala assim, você promete ser fiel na saúde e na doença, e você acha que isso não é uma coisa impensada, mas talvez naquele momento você está tomando um ato impensado, porque você não honra os seus votos. É lógico que o texto vai mostrar que Jefté honrou os seus votos, mas há um momento crítico que esse texto é do quão sérios são os votos que fazemos em família. Há uma frase que eu acho interessante, estava vendo na internet esses dias, que
Meninos não podem se casar porque quando se casam, eles destroem mulheres. Quantos meninos estão casando? Quantas pessoas que estão casando e não são homens de verdade? Quantas pessoas não conseguem cumprir os seus votos? Falando as irmãs, as mulheres. Quantas meninas têm dificuldade com o termo submissão? Porque não aprenderam a obedecer os pais, não aprenderam esse conceito no meio da família. E alguns pensam que o casamento ou que a vida em família é uma vida fácil, mas não é. Aí você fala, mas Cleverson, talvez eu que sou um jovem, estou te escutando, eu quero constituir uma família. Não, deixa eu te dar uma coisa, não é fácil. É uma bênção de Deus, mas não é fácil, você precisa ter responsabilidades. As coisas não vêm prontas. Então tome cuidado com o voto que você faz para sua esposa, tome cuidado com o voto que você faz para o seu marido e para os seus filhos. Porque nós temos uma noção de seriedade com o marido e mulher muito grande. Mas às vezes nós prometemos coisas para os filhos e nós não cumprimos. Nós exigimos um padrão de conduta dos nossos filhos, a qual nós não praticamos. Às vezes o seu filho chega da escola e o professor fala, olha, seu filho hoje mentiu. E aí você fala assim, moleque, você vai apanhar hoje, porque você mentiu. E aí de repente, alguém manda um WhatsApp para perguntar, olha, seu pai não está online? Seu pai está em casa? E o seu pai fala, olha, fala que eu não estou. Eu não estou. Eu não sei onde ele aprendeu a mentir. Há um anseio, e algumas pessoas até culpam a escola, e eu sei que a escola passa um momento crítico na sua história, mas é interessante que muitos pais falam o seguinte, eu não sei de onde o meu filho aprendeu tanta coisa ruim, deve ser na escola. Preste atenção, muitas coisas, muitos conceitos que os seus filhos aprendem, ele olha em casa. Então, cuidado com os votos familiares. Porque isso chega a um momento crítico, e agora nós temos que entrar nesse momento. A sua filha chega feliz. E talvez seja o momento mais tenso desse texto, onde até debates teológicos severos entram. E aqui eu quero dizer uma coisa, eu penso que esse debate é uma questão secundária. Então, não importa, talvez você tenha uma opinião sobre esse texto e eu tenha outra, mas eu quero te dizer, qual seja o destino dessa menina, foi um destino terrível. Esse texto dá duas possibilidades. Alguns vão dizer que essa menina não pôde mais casar. Que essa palavra holocausto aqui é que Jefité estava sacrificando a virgindade, ou seja, a castidade. Essa menina ficou viva, mas impedida de casar. A outra possibilidade que esse texto nos coloca é que, de fato, Jefité ofereceu sua filha em sacrifício. E talvez isso é duro de pensar. E eu quero caminhar, e eu respeito se você pensar diferente de mim, e eu quero caminhar na segunda possibilidade. Que de fato Jefité ofereceu sua filha em sacrifício. E você fala assim, mas Cleverson, que loucura é essa? Deus já pediu para Abraão seu filho. E o próprio Deus entregou o seu filho em sacrifício. E o que eu acho mais interessante nessa família de Jefité não é talvez o voto impensado de Jefité, porque depois que ele olha para sua filha, ele fala, esse meu voto é o motivo da minha calamidade, do meu sofrimento. Mas o mais interessante nessa filha de Jefité, única, ela fala, pai, o seu voto foi para o Senhor, então eu vou cumprir. E não há como lembrar de Cristo Jesus, que obedeceu ao seu pai, mesmo dizendo, pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então na filha de Jefité, nós encontramos um tipo de Cristo. Uma menina que para cumprir a vontade do pai, ela vai até o fim. Ela obedece até as últimas consequências. Ela só diz, pai, me concede um tempo. Me concede um tempo para mim chorar na minha virgindade com as minhas amigas. Mas ao final do tempo, ela volta. Jesus sabia muito bem que com 30 anos começava o seu ministério. Mas que com 33 o seu ministério se encerrava. E que o seu caminho não era a felicidade, mas que o seu caminho era a maldição da cruz. Mas eu penso, e talvez você fale assim, mas é porque que Jefité foi um homem que foi colocado na lista dos heróis da fé?
Porque Jefté foi valente para cumprir os seus votos até o final. A sua filha foi obediente até o final. E às vezes a obediência custa caro. Eu me lembro de um depoimento de um casal de missionários que estavam na China. E esse casal estavam diante do governo comunista, que é contra o cristianismo. E soldados chegaram diante dos seus filhos, filhos dos missionários, e disseram o seguinte: ou você nega Cristo, ou matamos seus filhos. Talvez exista uma expressão no nosso mundo ocidental, que é o amor de mãe, quem sabe o amor de pai, que poderia falar mais alto e você dizer o seguinte: não, pelo meu filho eu faço tudo. Não, eles disseram: Cristo é mais importante. Viver algumas experiências em famílias custa caro. E só quando olhamos para o exemplo de Cristo, que foi até o fim. Esse exemplo de Jefté é limitado e finito, mas quando eu olho na Bíblia, na perspectiva que houve um homem que foi até o fim, eu entendo que eu consigo. Eu não consigo por causa da minha força, eu consigo porque Cristo foi até o fim. Cristo deu a sua vida pela minha família. O apóstolo Paulo disse o seguinte: crês no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. E para encerrar essa nossa série de família, eu quero dizer uma coisa: há esperança para a sua família. Há esperança em Cristo. Ah, mas você fala, Cleverson, você não conhece a história da minha família. É bem parecido, talvez é bem parecido com o de Jefté. A sua família é um pouco bagunçada. Você tem irmãos que é de um pai, irmãos da mãe, e você não tem aquela família tradicional. Tá, a sua família é um pouco bagunçada. A minha família, eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe, eu cresci com os avós. Não é aquela família tradicional, tal, não é. Mas a solução. Talvez essa família começou errado, com hábitos pecaminosos, mas a solução. Mas você vai precisar sacrificar coisas. Você vai precisar sacrificar suas vontades, aquilo que o seu coração idolatra. Quem sabe você, homem, idolatra mais o carro, idolatra mais o serviço do que sua família. Agora é hora de você fazer uma pausa e aproveitar que o mundo está em pausa e pensar mais na sua família e menos em ganhar dinheiro. Talvez você, esposa, é melhor você abrir mão de algumas coisas que você tem para você pensar na sua família. Porque vida em família feliz na presença de Cristo exige e custa. Porque o custo de Cristo foi a cruz. E a cruz levou Cristo à morte. Às vezes viver em família tem alguns custos. E uma família que quer viver no altar de Deus e cumprir o seu voto até o fim, tem que abrir mão da maior luta que o ser humano tem, que é contra o seu pecado. Como Deus disse para Caim, você precisa dominar o seu desejo. Eu gosto muito da ilustração de um pastor que disse o seguinte, que às vezes nós compramos algo para nós pessoalmente. Um homem vai lá e compra um produto, ele compra um equipamento para o carro e ele paga R$300. E a esposa quer fazer um cabelo, custa R$50. Ele fala, isso está caro. Cuidado, quais são suas prioridades? O que você quer sacrificar? O que é mais importante? Você, pai, talvez se interessa mais que o seu filho tenha aí uma boa formação e seja um anticristão. Muitos pais se orgulham. Meu filho está formado, mas não é crente, uma pena. Isso deveria ser desesperador. Talvez o seu filho não ganhe o dinheiro que você espere, mas ele vai estar aos pés de Cristo. A vida de Jefté foi uma vida da vitória ao sacrifício. Custou a sua filha. E mesmo que você não entenda como eu entendo, você entenda que ela não pôde se casar, há uma verdade que nós temos que admitir. Jefté foi um homem que não teve descendência. Ele abriu mão da descendência, da sua posteridade para cumprir o seu voto. Porque se ela não morreu em sacrifício,
ela não deu netos para Jefté. Então a vida de Jefté e a posteridade de Jefté termina ali. Jefté foi um homem que foi até o fim. E como eu disse, ele foi até o fim porque o Espírito de Deus estava com ele. Por isso eu quero convidar você, e às vezes a gente sempre convida para você orar, fechar os seus olhos, você faz isso de uma maneira individual. Mas se você está assistindo esse culto em família, eu queria que você orasse em família. Talvez a sua família, você está falando assim, olha, não tem jeito. Não tem jeito, tem coisa no meu marido que eu acho que não vai mudar, tem coisa na minha mulher que eu acho que não vai mudar, tem coisa no meu filho que eu acho que não tem jeito, porque ele já cresceu desse jeito. Coloque sua família diante de Deus. Em Cristo há restauração para todas as coisas. Cristo é a esperança de restauração. Que Cristo restaure a sua família nesse momento. Queria orar com você. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque tenho certeza que tem famílias nos ouvindo. Famílias que talvez estão dizendo não tem mais jeito. Talvez se identificaram com a vida de Jefté lá no seu primeiro momento. Uma vida como Jefté teve, foi expulso de casa. Talvez tem pessoas que têm vergonha de falar das suas origens. Que talvez falar das origens custa um preço como custou a Jefté. Mas Deus, eu sei que na força do Senhor nossas famílias podem ser vitoriosas. A vida de Jefté, Pai, é um exemplo para nós. Esse homem, Pai, foi até o fim, honrou seus votos. Mas foi assim que, e olhando a história dele, eu lembro da história de Cristo. E Cristo é a força, Cristo é a esperança da família. Cristo, Deus, é o valor maior da família. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Abençoa aqueles que estão nesse momento orando em família. Fortalece. Que talvez depois que acabar essa mensagem, as pessoas se reúnam em família e discutam, confessem os seus pecados uns aos outros para que possam ser famílias de fato aos pés do Senhor, Pai. E que possamos sacrificar, abrir mão de pecados, de coisas que gostamos, mas que é contra o Senhor, que prejudica a nossa vida em família, Pai. E que o Senhor nos abençoe nessa hora. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvamos ao nosso bom Deus por esta palavra. Que a tua família, você que nos acompanhou nessa série do mês de maio sobre família, tenha sido ricamente abençoada, desafiada, confrontada e, acima de tudo, tenha sido edificada no poder e na graça de Cristo Jesus. Próximo domingo, nós estaremos juntos às 19 horas. Eu quero convidar você, que você convide também outros amigos e outras famílias para estarem conosco. Nós vamos orar, recebendo a bênção do nosso bom Deus. Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre a igreja, sobre aqueles que nos ouviram nesta noite, e que as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre cada família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, que você tenha um excelente domingo.